invadindo ali o local, levando um monte de isotônico para o Rafinha. É muito difícil a gente ter uma sequência de time vencedor no Brasil, até para o clube mais rico do continente hoje, que é o Flamengo, Bárbara. Metade da defesa já foi embora, Pablo Mari e Rafinha. Eu lembro que a gente falava aqui no Seleção, o Rizek, sobre uma possível supremacia do Flamengo aqui no Brasil, se a gente pegar como comparação os outros grandes centros, as outras grandes ligas pelo mundo, como a Alemanha, a Itália, que tem um domínio muito grande do Bayern de Munique e da Juventus. E quando a gente discutia aqui no programa, a gente levantava as diferenças em relação à nossa capacidade de segurar determinados jogadores e pegamos justamente o Flamengo como recorte por ser hoje um clube muito sólido e talvez um dos clubes mais sólidos da nossa última década aqui do futebol brasileiro. E aí o Rafinha é um recorte disso, um jogador que tinha uma cláusula no contrato que poderia ser liberado para um clube europeu, porque a gente sabe que esse é um desejo do jogador. Nós estamos geograficamente num local e num centro periférico diante do que as pessoas acreditam que é o fino do futebol, que é a Europa, que é a Liga dos Campeões. O Rafinha reforça isso em sua entrevista coletiva. É um jogador de Liga dos Campeões, um jogador muito experiente. E o Isla vem para cá também com a mesma situação em seu contrato em relação a essa cláusula. O Isla é um jogador que chegou a recusar uma proposta do Boca Juniors, poderia jogar na Argentina, gostou muito da proposta do Flamengo, vem para o Brasil com muito entusiasmo para poder, quem sabe, conquistar uma Libertadores, mas existe no contrato dele essa cláusula que ele pode ser liberado para um clube do exterior caso chegue uma proposta, porque esse é o desejo do jogador, é uma mudança muito circunstancial do momento, não só pela moeda, mas também por toda a globalização que a gente sabe que aconteceu e também pela valorização que esse jogador tem quando está num grande centro, numa grande liga da Europa, principalmente quando ele tem a oportunidade de disputar uma competição como a Liga dos Campeões. Mas olhando a saída do Rafinha, que é um jogador que, além de ser um líder técnico, é um líder de vestiário também, um jogador super gente boa, super profissional, que se dava muito bem com todo mundo, certamente vai deixar uma lacuna, é um problema a saída dele. Agora o Isla chega para suprir, como o Júnior falou agora há pouco, a questão da experiência. É o quinto jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção chilena, disputou 2 Copas América, como você apresentou, também disputou 2 Copas do Mundo, então ele pode trazer essa experiência para o Flamengo. Acho que acaba repondo, não sei se tecnicamente, mas olhando assim de fora, né? Não conheço tanto o Isla como conhecia o Flamengo, não acompanhei a carreira do Isla como acompanhei a carreira do Rafinha, melhor dizendo, mas acho que em questão de experiência é um jogador que pode agregar e acho que o Flamengo foi bem. Eu até achei que a atacada do Flamengo era no Guga, do Atlético Mineiro, mas acho que a negociação acabou não avançando. Pedrinho, Maestro, Bárbara, mas começa contigo, Pedrinho. A gente tem 3 jogos já do Flamengo 2020 no Campeonato Brasileiro, do Flamengo com outro treinador. Que análise você faz desses jogos? Do trabalho inicial do Domi até aqui e da maneira como ele mexeu no elenco e na maneira de jogar, Pedrinho? André, logo que o Jorge Jesus chegou, ele teve mais ou menos uns 15 dias para trabalhar, e isso já, para quem não conhece o clube, já é alguma coisa. O Domi, ele chega em um outro momento, né? Muita gente fala assim, pô, ele chegou num momento muito difícil para o treinador, porque pega um time vitorioso. Pô, eu queria chegar num momento que o time é vitorioso, cheio de jogador bom. Não queria pegar um time que brigou para não cair na temporada passada, com um time ruim, porque aí eu estou sendo muito medroso, né? Porque aí é fácil, qualquer coisa que eu faça nesse clube, que estava muito mal, é um mérito danado. Agora eu manter um trabalho, que é um desafio difícil, mas aí eu não vou querer, é mais difícil para o treinador, então é um pensamento pequeno. Eu acho que ele chega num grande clube, com um momento maravilhoso, e para o treinador isso é ótimo. Mas o único ponto é que ele não tem tempo não tem tempo mesmo, André, porque ele joga. E aí o Maestro sabe disso. Hoje a recuperação é em 48 horas. Muitas vezes eles fazem uma atividade leve no dia seguinte e 2 dias depois é que eles têm um repouso. E aí no outro dia já é a véspera do jogo. Então não tem como ele botar as ideias dele em prática. O que ele pode fazer num processo de recuperação, nesse pós-jogo, esse treino regenerativo, que antigamente a gente ficava dando umas corridinhas e depois banheira de gelo, a troca da corrida é por um movimento dentro do campo que ele possa imaginar. Eu acho que a resenha que ele teve com os jogadores foi justamente para... Os jogadores devem ter falado, não sei, não tem informação, não busco informação, feeling mesmo, é sensibilidade, porque esse último jogo do Flamengo foi muito mais próximo do que o Flamengo jogava com o Jorge Jesus do que algo diferente do Domi.
um jogo de aproximação, de mobilidade, Gabigol e Bruno Henrique, o tempo inteiro se mexendo, o Arrascaeta, enfim, foi um jogo muito mais próximo do que era o Jorge Jesus. De repente, a resenha com ele, o Gerson, o Gabigol, ele fala, professor, olha só, não tem tempo, a gente já está com algumas informações na cabeça, vamos jogar assim, até a gente pontuar, e quando a gente, de repente, por algum motivo ou outro, tiver uma semaninha que não vai ter, a gente vai ajustando, porque é muito difícil botar um jogo que não tem certo e errado, como eu falei, ou posicional, ou de mobilidade, depende da ideia que tem por trás disso, mas é muito difícil mudar. É como a gente fala, né, na gíria da bola, é trocar o pneu com o carro andando. O Pedrinho, semana para treinar, meu caro, só quando o Flamengo estiver no Equador, que ele vai ter 2 partidas com intervalo de uma semana, por causa disso, inclusive, a CBF adiou o jogo que estava marcado para 20 de setembro contra o Goiás. E aí no Equador é que o Domi vai ter essa semaninha. Aqui, amigo, jogou com o Atlético no domingo, com o Atlético Goianiense na quarta-feira, com o Curitiba no sábado, e agora ele vai ter o maior intervalo de tempo entre um jogo e outro, né? De sábado para amanhã, quando ele encara o Grêmio do Renato. Fala. Então, ele jogou domingo, ele jogou quarta e jogou sábado. Aí, quinta, o regenerativo, ele pode fazer uma movimentação bem leve que não vai adiantar nada, mas é algo que ele pode acrescentar dentro do que ele pensa. Sexta é a recuperação das 48 horas do jogo, e no sábado ele jogou. Então, o treino dele é vídeo, falar com os caras, é isso que os caras não entenderam no primeiro momento. Ah, professor, o senhor está falando, mas a gente precisa de treino. Mas a forma que ele vai conseguir de treinar nesse momento é mostrando vídeo, falando. Por isso que ele não vai conseguir mudar muita coisa. Semana que vem também vai ter livre o Flamengo, porque não joga a Copa do Brasil. Vai enfrentar o Botafogo no domingo, aí vai ter uma semana livre, porque não joga nessa fase a Copa do Brasil, depois encara o Santos na Vila. Bárbara, eu vi que você estava se mexendo, você queria falar ali. Acertei? Posso falar também, eu tô me mexendo que a minha cadeira aqui, pô, eu tô sem aquelas cadeiras feras, sabe, do escritório. Sim. Aí eu tenho que ficar me ajeitando aqui toda hora que eu vou escorregando, daqui a pouco só vai ter teto aqui. Mas falo também, pô, eu vou pegar muita carona no que o Pedrinho falou, assim. Quando chegou o Domi, eu lembro que muita gente falava assim, eu reforcei esse discurso, vem um treinador de fora, o Flamengo dentro desse projeto, sabe o que quer, sabe o que busca, mas é um treinador com a sua filosofia, com o seu jeito de enxergar o trabalho, olhando para o time do Flamengo, ele tem as suas próprias ideias, é muito rápido o resultado que ele precisa apresentar para o tempo que ele tem para fazer isso. E aí eu não estou nem falando agora de quarta domingo, de quinta domingo, quarta ou sábado, tempo de jogo, viagem e tal. Eu estou falando até sobre a pressão que ele já sofre por ser um treinador do Flamengo, que já é um percurso diferente da grande maioria, porque o que o treinador do Flamengo, quando ele chega hoje, depois do trabalho do Jesus, como ele chega? Qual a expectativa sobre esse trabalho? É uma expectativa de ser campeão. A sensação que eu tenho, conversando com algumas pessoas, é que o Flamengo não pode entregar nada menos do que isso. Então, além de ele ser um cara novo, que tudo para ele ainda é diferente, ele tem que ter um determinado tempo para mostrar o que ele pode apresentar de trabalho novo, o que ele pode aproveitar o que foi feito pelo Jesus, ele ainda tem uma pressão muito grande em cima de um trabalho extremamente vitorioso e que existe uma expectativa muito grande em relação a ele. Então é tudo uma questão de referencial. O referencial hoje do torcedor do Flamengo é o Flamengo do ano passado. Parece que nada menos do que aquilo agrada. Maestro? Perfeito. Eu acho que qualquer treinador que chegasse, podia ser o Guardiola, podia ser o Klopp, podia ser o Ancelotti, qualquer um ia sofrer exatamente dessa pressão em função de tudo que aconteceu ano passado, né, com as conquistas e principalmente com o futebol que foi apresentado, né? André, em relação, por exemplo, a esses 3 primeiros jogos, o primeiro jogo ele usou basicamente a equipe que vinha jogando o ano passado. Quanto ao Atlético, que jogou realmente uma partida impecável, como a gente já comentou aqui. Acho que foi regular, né? Vou colocar com a nota 6. Já o jogo contra o Atlético Goianiense, que teve uma improvisação, que teve uma entrada do Vitinho e algumas modificações, aí foi muito abaixo daquilo que se poderia esperar. Uma nota 5, por exemplo. Com a volta da equipe chamada titular, aquela que encantou todo mundo no ano de 2019, aí ele já vai pular para uma nota 7. Né? O primeiro tempo contra o Atlético não foi ruim. Né? Os 2 tempos contra o Atlético Goianiense
foram bem abaixo daquilo que poderia produzir. Já no jogo contra o Curitiba, a gente já viu uma equipe mais confiante, aí a gente já viu a equipe conseguindo realizar coisas que não tinha feito nos 2 primeiros jogos. É lógico que o problema de não ter tempo para treinar, eu acho que isso vai realmente criar um problema para ele. Só que, né, você lembra que você tem contusão, você tem cartões amarelos, todas essas coisas, né? E essas alternativas eu acho que ele vai ter que ajustar exatamente nesse período, né? Como ele não tem tempo para treinar, o que é que faz? Coloca o time que está jogando. Então, uma coisa que chamou a atenção, né, que foi a questão da parte física. Realmente a gente vê que aquele ritmo imposto, né, principalmente quando está sem a bola na saída de bola do adversário, por enquanto não é a mesma.